assistindo a gente? Muito bem, então já estamos ao vivo. Vamos gravar. Então, a gente está falando sobre a diferença entre o Noé e o Abrão. Noé, como falamos, ele andou atrás de Deus. E Abrão, ele andou na frente de Deus. Porque o Abrão, ele tinha mais fé que o Noé, comparativamente. Muito bem. E ele não precisava da mão de Deus para ajudar ele, certo? E a gente vê isso na vida dos dois. Porque o Noé, quando teve o dilúvio, ele 120 anos ficou construindo a arca e avisava, olha, vai vir um dilúvio, é melhor vocês se arrependerem, fazerem tchuvá, voltem para Deus, parem de roubar, parem de fazer essas coisas. Mas não adiantou. Só ele e a família dele se salvaram. O Abrão, na época do Abrão, como a gente estava falando, aconteceu Sodoma e Gomorra. Quando Deus avisou para Abrão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, e mais outras cidades, Admat, Zoim e Tzoar, eram 5 cidades, o que o Abrão fez? Vocês se lembram? Muito bem, ele foi negociar. Falou, Deus, olha, talvez tem 50 justos lá, o senhor vai acabar com aquelas cidades por causa de 50 justos? Deus falou, não, se tiver 50 justos, eu poupo a cidade. Mas não tinha. E ele foi negociando, talvez 45, talvez 40, 30, 20, 10. Quando não tinha mais, aí não deu. Aí Deus destruiu a cidade. Mas a gente vê que o Abrão, ele tentou fazer alguma coisa. Ele não ficou só tentando se salvar a pele dele. Ele estava longe do perigo, como Noé também estava. Noé, ele só agia de uma maneira reativa. As pessoas que vinham até ele, ele avisava, olha, melhor você fazer tchuvá, se arrepender. Abraão tentou fazer alguma coisa. Ele foi lá, discutiu com Deus, mas não funcionou. Agora, o maior de todos, nesse sentido, foi Moisés. Com Moisés também Deus quis destruir alguma coisa, um povo, na época dele. E Moisés não deixou. Vocês se lembram que episódio foi? Isso meu nome. Isso meu nome. Exatamente. Quando é que foi isso? No Monte Sinai. Depois do Monte Sinai, quando o povo fez o bezerro de ouro, o povo judeu saiu do Egito. E junto com quando o povo judeu saiu do Egito, saiu uma tribo junto com o povo judeu chamado Erev Rav. E eles foram os protagonistas desse bezerro de ouro. O povo judeu foi atrás, uma parte, e quando aconteceu isso, Moisés desceu com as tábuas, viu, quebrou as tábuas. Deus quis destruir o povo e falou para Moisés, e depois eu faço o povo de você, sendo que eu prometi para Abrão, Isaac e Jacó, que eu vou dar terra, vou dar a Torá, terra prometida para vocês. Então eu destruo o povo e de você eu construo outro povo, a continuação. Moisés virou para Deus e falou, olha Deus, se o senhor resolve fazer isso, eu me demito. Não, é só a... Será que parou? Não, acho que não para, não. Aquele... Parou, entrou você. É bom de vez em quando mexer um pouco, dar uma mexidinha no ar. Ok, tá. Não, até tem gente vendo a gente. Já que não estava na hora, só entrou. Enfim. Então Moisés falou, Deus, o negócio é o seguinte, se o senhor decide fazer isso, eu me demito. O senhor apaga o meu nome do livro que você está escrevendo. Ou seja, ele teve uma autoabnegação tremenda. E ele foi o maior dos 3 nesse sentido, certo? Mas, voltando então aqui na nossa paraxá, nossa porção da Torá do Noé, então ele traz que Noé era um homem justo. Eu vou tentar explicar para vocês hoje o que significa o conceito de justo, de acordo com a parte mística, de acordo com o Sod, com a Hassidut, com a Kabbalah. A Gemara, ela define o povo judeu em 5 partes. Divide o povo judeu em 5 partes. Um justo perfeito, um justo imperfeito, um intermediário, um perverso imperfeito e um perverso por completo. Ok? Na concepção de vocês, o que eu sou? Um perverso, um intermediário, um justo? E vocês podem falar, não vou me ofender. Um justo imperfeito. Todo mundo concorda com Daniel? Sim. Justo imperfeito. Ludmila, o que você acha que eu sou?
Carmona, o que você acha que eu sou? Justo perfeito. Uau, muito obrigado. Então, ok, vamos inverter a pergunta. O que vocês acham que vocês são? Bom, eu vou Eu ser sei. sincero, eu sou um perverso. Muito bem, Paulo. Vou dizer que eu sou justo demais, porque a minha conduta é entre eu e Deus durante o dia. Então ele me conhece muito bem. Eu não vou enganar a mim nem os outros. Muito bem. Ok. Todo mundo concorda com Paulo? Eu acho que eu estou com o Paulo. Porque segundo o judaísmo, nunca devemos dizer que nós somos justos, né? Muito bem. Mas Muito o bem. perverso é perfeito, né? Não precisa ser um perverso perfeito. Eu sou perfeito. Perverso perfeito? Sim. Ah, não, isso é imperfeito. Eu acho que aí você está sendo muito autocrítico. O perverso é aquele que comete crime, que O vai, perverso perfeito prejudica outras que pessoas. faz, Né? eu sou perverso e sou feliz sendo perverso, né? Eu acho que é esse o perverso. Não sei o que é perverso perfeito. Ok, vamos definir um pouquinho hoje. Não sei se a gente consegue definir todos hoje, mas vamos começar. Que muitas pessoas, até muitos meninos, não entendem, né? Por que ele era justo? Todo mundo lê nas Bíblias, por aí afora, não era justo, mas explica por que ele era justo. Essa resposta ninguém tem, até hoje. Isso Então, aí. eu estou interessado em saber. Vamos definir. Vamos definir. Ok, Daniel, a tela apagou e voltou o password. Você acha que ele está gravando mesmo assim? Eu acho que tá, mas na dúvida eu vou Aumentar o eu vou tempo de... tirar o negócio. Não, vou tirar esse travamento, né? Oi? Então ele falou assim, eu falei, você é um perverso, né, imperfeito? Ele falou assim, sim, por quê? Você acha que você é justo? Eu acho que eu sou uma semente. Um protótipo de justo. Um protótipo de justo é um perverso, porque ele é um protótipo de justo. Quer dizer, ele tem o potencial de chegar a ser um justo, mas por enquanto é um perverso. Eu não me lembro onde fica. Bom, eu vou tentar. Tela. Desktop... Não. Skins... Display. Pode ser. Se não, eu fico com o dedo, eu vou tentar... É que eu vou de vez em quando. Segundo, Vou tentar. como é que é o nome daquele cara lá, aquele filósofo francês? Todo homem nasce bom, a sociedade é que os corrompe. Né? Bom, de acordo com a Kabbalah, não é bem assim. Não é bem assim, a gente vai ver. Porque... Oh, ótimo, perfeito. Ok. Então, assim, vamos tentar explicar, ok? De acordo com a Kabbalah, uma pessoa tem duas almas. Uma alma divina, que é uma faísca divina que tem dentro de nós, ok? Uma centelha de Deus dentro de cada ser humano. E tem uma alma animal. E, normalmente, elas estão em conflito. Mas, vamos tentar, para explicar isso melhor, definir hoje o que é o justo e imperfeito que vocês me falaram, que vocês me intitularam, me julgaram. Vamos ver se vocês acham que é isso mesmo. Então, justo e imperfeito, vamos falar assim. Essas duas almas, elas estão em constante atrito, constante conflito. Conflito constante. Porque a alma divina, ela quer fazer o bem. A alma animal quer fazer o mal. Ok? A alma divina, ela é boa por natureza, por essência. Então, assim, a alma divina acorda domingo de manhã. Fala, vamos acordar, vamos lá no Bnei Nor, vamos lá no Rabino, vamos estudar um pouquinho. A alma animal fala, não, hoje está frio. Certo? Elas têm conflitos. Então, tem pessoas que não têm mais esse conflito. Pode estar nevando, ele vem. A alma divina ganha. E não tem esse problema de frio, calor, trânsito, o que for que seja, para ele é sagrado. Mas, vai que a final do Mundial vai ser aqui no Pacaembu, no Morumbi, não sei em que estádio que vai ser, no Morumbi. E tem o Bnei Noor também. E caiu o Brasil e o que? Inglaterra, Alemanha? Argentina. Brasil e Argentina. Aí a alma divina fala, olha, hoje tem Bnei Noor. Eu falo, escuta, meu, uma vez por ano, na final, você pode deixar, depois você acompanha pela gravação. Você pode ir lá no estádio.
vai fazer mal uma vez só, certo? Então, elas têm conflitos constantes. Vamos dizer um conflito bem comum a cada um de nós. Digamos que a pessoa está fazendo um regime, ou por motivos de saúde, ou por motivos de estética, ela parou de comer chocolate, assim, já faz 3 meses. Mas naquele domingo teve uma festa lá no Buffet França, e ele comeu, serviram para ele o salmão com panache de legumes. Depois serviram para ele o segundo prato, um medalhão com, não sei, arroz com açafrão, enfim, um prato gostoso. Ele saiu farto de lá. Ele saiu com o primo dele, ele pegou carona. E na saída tinha uma mesa assim comprida, mas comprida, cheia de docinhos. Vocês conhecem aqueles chocolates brancos, chocolate, mousse, tudo. E como ele está de regime, ele procura não comer. Mas o primo dele fala, peraí, vamos comer uma sobremesa. Aí o primo começa a comer. Aí bota um docinho na boca, outro docinho. E você fica olhando ele botando os docinhos na boca. Aí o animal fala, come aí. Come o docinho. A Mudina fala, mas o teu regime tem colesterol, triglicérides. O cardiologista falou para você não comer essas besteiras. O animal fala, mas escuta, uma vez só não vai te fazer mal. Está tão gostoso, olha. A alma divina fala, não, mas você não precisa disso. Você já tem força para servir a Deus até o dia seguinte, você já se alimentou. Você não precisa disso. Você já está com força. A alma divina ela quer se alimentar somente para ter força, o corpo está saudável, para servir a Deus. Esse é o objetivo dela, somente servir a Deus. A alma animal não, ela quer comer, porque está gostoso. Ela é gulosa. Então a pessoa fica em conflito. Então, às vezes a alma divina ganha, ele não come. E às vezes a alma animal ganha, e aí ele começa a comer. Mas quando ele começa a comer, aí cada vez a alma animal ela se revela mais. Ele vai comendo, bota num bolso, bota no outro, leva um pacotinho para casa. Sai da frente. Mas tem gente que já não tem mais problema com gula também. É uma pessoa que ele come coisas somente para ter saúde, para servir a Deus. Para ele, chocolate e uma carne, ele vai comer a carne porque é mais saudável, né? Aparentemente, sei lá, tem que perguntar para os nutricionistas. Na carne também tem colesterol, também tem outras coisas lá, ácido úrico, mas teoricamente é melhor que um chocolate. E se ele vai ter, por exemplo, uma batata frita, ou ele vai ter um feijão com arroz, ele vai preferir o feijão com arroz, que é mais saudável, e vai dar força para ele servir a Deus até a próxima refeição. Ele não come pela gula, certo? Ele não come só porque ele está com fome. Ele come porque ele tem, a alma divina quer comer porque ela precisa de força para servir a Deus o tempo inteiro. Então tem gente que já está nesse nível, só come para servir a Deus. Não pela gula, não pela fome, nada disso. Mas ele pode ter outros conflitos. Ele tem conflito, como a gente falou, da preguiça. Que ele foi dormir sábado à noite, 3 da manhã, porque ele tinha que fazer um serviço. Aí quando toca o despertador domingo, aí ele está com preguiça. A alma divina fala, escuta, hoje tem Bnei Noach. A alma animal fala, deixa, vai. Voltou, Daniel, voltou. Vou mexer aqui, voltou. Só fica preta. A alma animal fala, não, precisa dormir. A gente tem muitas histórias, se a gente for contar, de pessoas que eram assim. Vou contar umas histórias para vocês, para exemplificar o que é um justo desse tamanho. Tinha um tzadik, vocês sabem o que é tzadik? Tzadik é um justo, né? Ele tinha seus discípulos, seus alunos, seus seguidores. E esses alunos, eles uma vez fizeram uma viagem. Eles dormiram num hotel. Na Rússia, tinham hotéis, pensões, cachê, que a pessoa podia comer, um judeu poderia comer a comida. Então eles dormiram num determinado hotel. No dia seguinte, esse tzadik, ele virou para os alunos falou, pessoal, hoje de manhã, o café da manhã é por minha conta. Os alunos não entenderam mesmo. Por quê? Porque esse homem, ele só comia normalmente uma refeição por dia, não tomava café. O que ele comia? Era uma vez por dia pão. Domingo era pão com sal, segunda era pão com azeite, terça era pão com pão, quarta era pão com pepino, quinta-feira ele jejuava,
E assim, ele só comia pão uma vez por dia, por semana. Isso já era 5 anos, essa dieta que ele tinha. E de repente ele virou, falou, pessoal, vamos tomar café da manhã. Ninguém entendeu nada. Eles desceram para o refeitório, aí ele pediu um menu, um cardápio. Os alunos ficaram olhando para ele, o que deu nele hoje? Menu, ele só come pão. Ele virou para o garçom e falou, olha, eu queria comer daisa, como é que fala? Mingau. Mingau, ok. Trouxeram um mingau para o Rebbe, para o Tzadik. Ele começou a comer um mingau. Os homens, todos os alunos olhando o que tinha naquele mingau. Começaram a apostar, talvez lá deve ter alguma reencarnação de outro tzadik dentro do mingau, vai saber. Começaram a discutir o que deu no Rebbe de comer hoje mingau, 5 anos só come pão. Ele acabou o mingau inteiro, pediu repetição. mais mingau. Ele acabou o segundo prato inteiro, virou para o garçom e falou, sobrou algum mingau na cozinha? Falou, sobrou um pouquinho na panela, um restinho. Ele falou, me traz, por favor. Trouxeram, ele raspou a panela, pagou a conta e foram embora. Mas os alunos, muito curiosos, o que deu no Rebbe de comer mingau? O que deu no homem? Até que teve um que tomou coragem, foi perguntar. Ele chegou até o Rebbe, falou, Rebbe, o senhor me desculpe a minha pergunta, mas tinha alguma coisa especial naquele mingau que o senhor comeu? 5 anos o senhor só come pão, o que deu no senhor de comer mingau? Aí ele deu uma risada e falou, vou lhe contar uma coisa. Naquela cidade tem uma viúva que tem 2 filhos para criar. E ela não tem sustento, coitada. Ela estava desempregada. E depois de muito tempo ela conseguiu arrumar esse emprego de cozinheira. E agora, naquela manhã, ela errou na mão. Em vez de botar margarina no mingau, ela botou querosene. Imagina se alguém descobre, ela ia ser despedida. Então, esse é o tzadik, para ele mingau com querosene, ou pão com sal, ou mingau com margarina, é a mesma coisa. Tinha outra que era o primeiro Rebbe de Chabad. O primeiro Rebbe de Chabad, certa vez, ele foi convidado para passar Shabbat na casa de um outro Rebbe, outro tzadik. O primeiro Rebbe de Chabad era o Admor Azaken, o nome dele, como ele era conhecido. E ele foi convidado para passar Shabbat na casa do Admor Mikarlin, Rebbe Shlomo Mikarlin. As cozinheiras ficaram todas elas entusiasmadas, que elas iam ter o mérito de fazer a comida para o grande Rebbe. Então elas dividiram as tarefas. Uma ia fazer o peixe, outra a sopa, outro o frango. Só que elas esqueceram de distribuir quem ia temperar a comida. Ok. Mas quinta-feira de noite, cada uma em um horário diferente, se lembrou que ninguém temperou e a comida ia estar sem sal. Então cada uma foi lá e botou um pouquinho de sal, pimenta no frango, no peixe e tudo. A outra foi lá, depois botou sal. Todo mundo temperou a comida. E sexta-feira à noite, o peixe estava a baiana, né? Tava sal com peixe, mas muito salgado. Mas serviram, ninguém sabia, serviram. O anfitrião pegou um pedaço, botou na boca. Quando ele botou na boca, ele ficou vermelho. Ninguém sabia dizer que se ele ficou vermelho porque estava salgado ou de vergonha. Mas o Rebbe começou a comer. Pediu repetição, comeu mais. E o anfitrião não estava entendendo. Aí ele perguntou para o ajudante do Rebbe, falou, escuta, o que aconteceu com o teu Rebbe? Ele come assim, o que foi? A pressão baixa, será? Falou, olha, nosso Rebbe, depois que ele virou Rebbe, ele não sente mais o gosto da comida. Você pode botar sal, areia, prego, batata frita, é a mesma coisa para ele. Ele não sente mais o gosto da comida. Então tem tzadik, que ele come, só a alma divina come, a alma animal já não, certo? E para ele tanto faz o gosto, ele come porque ele precisa ter saúde, ele já não sente mais o gosto da comida. E assim tem várias histórias que a gente pode contar aqui, desses rebes, que eles não sentem mais, para eles, enfim. Aí que entra a retificação. Retificar é isso, né?
a gente tentar controlar o lado mal Sim, e tentar só viver com o lado bom, que são as duas naturezas que o ser humano mais. sim, exatamente. A gente tem, exatamente, melhorar. Mas tem gente que não tem mais problema com gula, mas ele tem problema, por exemplo, com inveja, ciúmes, né? Por exemplo, você tem uma pessoa, vamos dar um exemplo assim, uma moça que você gostaria de pedir ela em casamento, mas vem um rapaz, um amigo teu, escutou isso de você, teu melhor amigo, e ele foi lá e pediu ela na tua frente. O que você sente? O que a pessoa podia sentir? Ou, vamos dar um outro exemplo. Você tem um projeto no seu trabalho que pode ser uma coisa que vai inovar o mercado e que você vai ganhar muito dinheiro e muitos créditos também. Vão te promover na empresa, você vai virar um vice-presidente de tanto crédito que você vai tomar. Mas o teu companheiro, que você contou para ele a ideia, que é um brother, um amigo mesmo, de confiança, ele foi lá e executou aquilo. O que você sente? Tua alma animal fica louca, quer enforcar ele, quer botar ele na justiça, quer prejudicá-lo, puxar o tapete dele agora. A alma divina fala, para quê? Já foi feito o negócio, para que você vai prejudicá-lo mais? Por que você quer se vingar? A alma divina ela é extremamente boa, pura. Ok que ele te fez o mal, mas a alma divina acredita que tudo é por providência divina. E que isso aconteceu, isso veio de Deus, e você merecia isso. E vingar, a alma divina não se vinga, a alma divina não tem raiva, não tem ciúmes, não tem inveja. Ok? Então tem gente que já passou esse estágio também. Ele já não tem mais ciúmes, mais inveja, mais nada disso. Mas tem gente que não tem esses problemas, mas tem problema, vamos dizer, com a ganância, com a luxúria. Ele quer cada vez mais dinheiro, porque ele quer um carro novo, ele quer mudar de casa, ou quer ter mais dinheiro no banco, ou quer isso, ou quer aquilo. Enfim, tem uma série de problemas que a pessoa tem. A ira, a raiva, a cólera, certo? Bom, um tzadik imperfeito, um justo imperfeito, é um homem que ele conseguiu botar um animal dele para dormir. E todas as ações e atitudes dele é somente da alma divina. Portanto, ele não tem mais inveja, não tem mais ciúmes. Em nenhum dos casos que a gente apresentou, e piores ainda, não vai despertar dentro dele esse sentimento de inveja, sentimento ruim. Porque isso não é divino. E ele é regido somente pela alma divina. Então ele não tem mais gula, ele não tem preguiça, ele não tem inveja, ele não tem ganância, ele não tem luxúria. Ele usa todas as forças e todo o tempo dele somente para servir a Deus. Sim, perfeito. Esse é imperfeito. Perfeito. Isso é imperfeito ainda. Então se coloca na categoria do senhor. Oi? Se coloca na categoria do senhor. Vocês acham que eu sou isso? Muito bem. Muito obrigado. Mas... Hã? Esse é um Rebbe. Ok? Ok? A pergunta surge, o que pode ser mais perfeito que o tzadik imperfeito? Como é que isso pode ser mais perfeito? Isso a gente vai ver depois. Mas vamos aprofundar nesse tzadik imperfeito ainda. Ele também usa o tempo dele ao máximo para fazer coisas boas. Então ele não bate papo furado. Ele não vê futebol, nem fica vendo jornal nacional. Você fala, não, mas jornal nacional é importante para saber das notícias, certo? O que você vai fazer com as notícias? Então, se ele pode usar isso para servir a Deus, ele vai assistir. Mas se isso não vai trazer para ele mais recursos para servir a Deus, ele não vai assistir. E, normalmente o Jornal Nacional não incentiva muito o serviço divino. Não tem muita coisa lá que traz, certo? Novela das 8, porque ele usa o tempo para fazer coisas mais produtivas. A alma divina não quer isso, ela quer outras coisas. Como Davi disse, sempre tem um posto eterno diante de mim. Muito bem, Shivit Hashem Lenegit Mid, coloco a Deus sempre na minha frente. Certo? Muito bem, um trecho dos Salmos. Então Deus está sempre, ele sente que Deus acompanha ele o tempo inteiro. E o tempo inteiro ele está servindo a Deus, 24 horas por dia. Quando ele dorme, ele serve a Deus. Porque ele só dorme se ele precisa de forças para servir a Deus no dia seguinte.
Se ele tem força sem dormir, ele não vai dormir. Então, o sono dele também é um serviço divino. Certo? Em tudo, em tudo, em tudo. Ele não faz um pecado, nem em pensamento, nem em fala, nem em ação. Ele nunca vai agir negativamente, e nem sem querer, nem voluntariamente vai acontecer. Porque ele consegue transferir, ele consegue fazer com que o corpo dele se como é que é a palavra? Se discipline, que ele não faça uma coisa errada, mesmo compulsivamente. Ele nunca vai fazer uma fofoca, um lachonará, uma maledicências. Ele nunca vai falar um palavrão, nem voluntariamente, né? Caiu um negócio no dedinho dele, às vezes a pessoa solta um palavrão sem querer, né? Ele vai falar, ele vai doer, mas ele vai falar Baruch Hashem. Quando é no verão dá para suportar que o sangue está quente, e quando é no frio? Porque a dor é pior quando cai no frio? Bom, o tzadik, mesmo no inverno, ele não vai. Enfim, ele não vai falar mal de ninguém, não vai falar um lachonará, como falamos. Ele não vai olhar coisas impróprias, indecentes, negativas. Enfim, é um homem puro, um homem sagrado. Certo? Esse é o tzadik imperfeito. O que pode ser mais imperfeito do que o tzadik imperfeito? É o tzadik perfeito. Isso a gente vai ver, se Deus quiser, semana que vem. Então, o Noé não era um tzadik imperfeito, né? Perfeito. Ele era Se ele era abaixo perfeito. disso, né? Agora, Abraão podia ser que ele era um tzadik imperfeito. A gente, assim, a Torá não registrou o nível deles. Claro que era um tzadik. Aqui está escrito que ele era perfeito. Aqui está escrito que era um tzadik, mas como ele era antes da entrega da Torá, a gente vai ver que tem uma diferença aqui. Ok? A gente vai ver mais tarde que tem uma diferença aqui no tipo de tzadik que ele era. Legal. Faltava para ele um pouquinho dessa fé que os outros tinham, como a gente viu. Mesmo na hora do dilúvio, ele só entrou na arca depois que a água subiu. Quando começou a chover, garoar, ele não entrou. Né? Mas o Rebbe fala que isso era positivo. Ele acreditava ainda que o povo ia se arrepender. Então ele não entrou. É um dos motivos. Tem outra explicação que ele não entrou, que ele tinha dúvida mesmo se ia ter ou não. Enfim. Mas aí a gente volta, se Deus quiser, semana que vem. Muito bom. Aí eu já vou estar no horário normal. Ok? Essa semana eu tive que trocar com o Rafael, mas eu vou estar no horário normal, se Deus quiser. Essa parte é muito interessante, a parte mística. A gente vai estudar. É fantástica, porque isso traz pra gente instrumentos para a gente trabalhar também com nossa personalidade, característica. Nos tornarmos pessoas mais refinadas, mais a nossa personalidade. Então a gente vai estudar um pouco mais disso, se Deus quiser. E o perverso, ele está sempre assim. Ele está fazendo coisa errada, mas ele sabe que é errado, né? Mas está sempre querendo ir para o caminho melhorando, né? O justo é Depende o do perverso perverso. imperfeito. Perfeito. Né? Então a gente é um perverso imperfeito. Veja, eu não quero falar que ninguém é perverso. Vocês vão me falar depois o que vocês são. Na verdade, a gente não está preparado ainda, né? Para ser perfeito, né? Porque... No fim do curso vai estar tudo Veja. certo. Então, mas a gente é considerado como se fosse um perverso, né? Para ser um justo é só uma pessoa Justo tem que ser especial. Não também está ao bem nosso, né? não tá ao nosso alcance. A gente precisa se aprimorar e a gente pode melhorar um pouquinho. Mas igual o dono do bar, né? Colocou uma placa lá, escrito assim, cuidado com o cão, né? Aí chegou uma pessoa olhar, lá e o cara perguntou pra ele, eu sou com essa placa aí, tem cachorro aqui? Ele falou, não. Você pode lembrar que eu tenho um cão dentro de mim, eu tenho que controlar ele. Lembrar da natureza dele. Você vai embora, a gente só tem muita coisa pra fazer hoje. Tudo bem. Ô, Rabino, deixa a gente perguntar uma coisa. Sobre o clipe do meio sobre a aula de Kabbalah, né? Ok. Vai ser à noite. A gente vai abrir em maio um grupo de Kabbalah. Vai ser à noite. É assim. Deixa eu fechar aqui já, que já acabou a aula.